Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho muito relevante, que é sobre intimidade. O que é, afinal de contas, intimidade entre duas pessoas, né? A intimidade depende, primeiro, de encontro de pessoas com muita afinidade. Não é fácil a gente estabelecer uma relação de intimidade com qualquer um. Essa intimidade só pode acontecer com pessoas muito peculiares, com pessoas muito parecidas em termos de caráter, de gostos, de inteligência, que tem uma história cultural mais ou menos parecida com a gente, quer dizer, que de alguma maneira tenham uma maneira de ser e de pensar parecida conosco, não é? Isso não define por si a intimidade, mas cria as condições favoráveis, assim como também as condições favoráveis dependem de um jeito de pensar parecido, quer dizer, de uma espécie de característica de formação do software das pessoas. Eu estou chamando de software essa parte que se forma em cima do cérebro ao longo dos anos de formação, através da aquisição da linguagem, o jeito de ser, de pensar, de raciocinar. Essa semelhança de software ou de jeito de pensar não é automática. Tem muita gente que parece que a gente fala de uma coisa e o outro entende outra coisa, completamente diferente. Nesses casos é muito difícil de constituir-se a intimidade, porque o modo de pensar, o que cada palavra significa para um e para outro é muito diferente. Mas existem algumas pessoas que a gente tem a sensação de que o que a gente fala, o outro realmente entende de um modo muito parecido com aquilo que a gente comunicou. Ou seja, a comunicação nem sempre é fácil e ela depende de um monte de afinidades e de um monte de características que a gente tem com umas poucas pessoas. E é com essas pessoas que a gente pode constituir intimidade, tanto do tipo sentimental, quanto as intimidades próprias das relações de amizade, não é? A intimidade aí passa pela capacidade das pessoas de falar de si e não de um falar do outro. As pessoas acham que gente íntima fica livre e à vontade para poder julgar, criticar e falar o que pensa do outro. Isso não só não é intimidade, como isso é desrespeito, né? Intimidade é eu me sentir confortável para falar de mim livremente na primeira pessoa do singular. Eu me sinto assim, isso está me magoando assado, principalmente nas relações afetivas, nunca julgar ou falar sobre aquilo que a gente acha que o outro tem que fazer ou tem que fazer para a gente. Na verdade, a gente tem que falar como a gente se sente, se está bem atendido, mal atendido, se está triste, se fica magoado com certos acontecimentos, se fica aborrecido com certo tipo de tratamento. O outro tendo sempre o direito de mudar o tratamento ou continuar nos aborrecendo. E se continuar nos aborrecendo, evidentemente aí cabe a mim decidir se vou continuar aguentando ou se vou pegar o meu boné e cair fora. Quer dizer, existe sempre essa atitude respeitosa em que eu falo na primeira pessoa do singular, explico e deixo a pessoa saber, como se eu estivesse informando o parceiro, amigo ou parceiro sentimental, tudo aquilo que está se passando comigo, para que o outro, de posse dessas informações, saiba exatamente como lidar comigo. Isso, evidentemente, tem que ser bilateral. Então, eu também tenho que receber esse mesmo tipo de informação vindo do meu parceiro ou do meu amigo, e essas informações também têm que ser ditas na primeira pessoa do singular dele. Então, ele vai me dizer o que ele está sentindo, como ele está respondendo às minhas solicitações, como ele está, vamos dizer assim, se sentindo agraciado ou agredido pelo meu jeito de ser, quanto aquilo que eu faço agrada ou desagrada a ele, mas sempre só avisando e não cobrando ou exigindo que eu mude de posição. Qualquer atitude de exigência ou de crítica interrompe rapidamente o processo de intimidade. A intimidade passa por uma capacidade de eu contar tudo o que está se passando dentro de mim, do meu parceiro ou amigo, contar tudo o que está se passando dentro dele e um aprender a respeitar essa característica do outro e tentar, evidentemente, através dessa facilidade de comunicação, que é um pré-requisito para a amizade, construir uma condição na qual a gente se consiga, ao tempo todo, homogeneizando pontos de vista e posturas. Quer dizer, eu sei o que eu faço que agrada, o que aborrece, o parceiro sabe o que agrada, o que aborrece a mim, e com isso a gente então
pode ir o tempo todo costurando um jeito de ser e de conviver que seja o mais ameno, mais harmonioso, o mais construtivo possível. Evidentemente também, isso vale, no caso das relações íntimas de natureza amorosa, para a construção e perpetuação de projetos de vida em comum. Então é quase, como eu falo de brincadeira, a necessidade permanente de um casal fazer convenções, ou seja, sentar juntos e discutir planos, projetos, o que fizeram até aqui, o que pretendem fazer dali para diante, com a finalidade de homogeneizar o tempo todo os planos e os projetos, para um estar sempre ciente do que está acontecendo com o outro, o que está se passando na cabeça do outro, para que isto possa ser constituído, vamos dizer assim, num projeto de longo prazo, sólido e estável. A intimidade serve para as pessoas saberem exatamente o que está se passando um dentro do outro, para um cuidar melhor do outro, para um ter bem consciência dos sonhos e projetos um do outro, para que isso tudo possa ser homogeneizado e com a finalidade principal de manter uma estabilidade, de manter uma longevidade na relação. Isto vale, obviamente, principalmente para as relações afetivas, vale igualmente para as relações de amizade. Não é fácil e não são muitas as pessoas com as quais a gente pode manter uma genuína intimidade. Então, amigo, são poucos, não são esses números que aparecem nas redes sociais. A gente tem amigo verdadeiramente 3, 4, 5 e um parceiro sentimental. E quem tem 5 amigos e um parceiro sentimental é muito rico. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.